Cá, eu tenho recebido muitas perguntas no WhatsApp do programa sobre a ejaculação precoce. Já faz tempo que a gente não fala sobre esse assunto e principalmente nessa época de insegurança e incertezas, né? Os homens estão sofrendo com isso, tá? E tem vídeo de entrevista sobre esse assunto bombando no nosso YouTube. Muitos homens desesperados, quase perdendo casamento por causa desse problema. Para falar sobre isso, eu convidei o Dr. Luiz Gustavo Cripa, que é médico urologista e vai estar aqui com a gente mais uma vez. Boa tarde, doutor! Oi, Fer, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Faz tempo que a gente não se fala, né? Faz tempo que você não vem aqui no programa ao vivo. Pois é, e agora com essa pandemia, né? Pois é. Mas, Tá uma pena. estamos com saudade de você aqui ao vivo. Em breve nos veremos. Em breve, se Deus quiser, estarei aí. Doutor, vamos começar falando o que caracteriza a ejaculação precoce. Quanto tempo que já é caracterizado para os homens já começarem a acender um sinal de alerta e as mulheres que nos assistem também, né? É muito importante a gente entender que é muito relativo a ejaculação precoce, né? Não existe uma definição correta de um tempo, um X, que a gente enquadra o homem como ejaculador precoce. Mas sim aquele quadro de ejaculação, ou orgasmo, em que o homem não consegue controlar ou atinge esse orgasmo antes do que ele deseja, entendeu? E até mesmo antes do que a parceira deseja, ou que a parceira também tem orgasmo. O orgasmo e não consegue ser controlado pelo tempo, entendeu? Não existe um tempo, cada homem tem o seu tempo. Uhum. E quais são as causas desse problema, doutor? A principal causa, os principais causadores da ejaculação precoce são todos os transtornos relacionados à ansiedade. Então, assim, é muito comum, geralmente os homens que são, a gente chama, né, de ejaculadores rápidos, homens que são ejaculadores rápidos, eles têm algum transtorno de ansiedade e trazem isso consigo desde novos, desde a primeira relação sexual. Ele fala que ele já tem essa dificuldade em controlar a ejaculação. Porém, alguns homens desenvolvem isso ao longo da vida. Por exemplo, como você muito bem falou, esse momento de incerteza, insegurança, o homem acaba, muitas pessoas sem conseguir trabalhar, perdendo emprego, isso traz uma ansiedade, uma preocupação muito grande para as pessoas, para os casais, né? E isso pode gerar, sim, um quadro de ansiedade e junto com ele vem a ejaculação precoce, né? Doutor Luiz, você tem percebido no consultório que aumentou o número de homens com essa queixa depois dessa pandemia? Tenho, sim. Nós estamos até, o consultório a gente está atendendo bem restrito, né, respeitando todas as medidas de segurança. Então, o volume do consultório está menor, porque estamos espaçando mais as consultas, mas eu percebi, sim, não só com relação à ejaculação precoce, mas com relação aos distúrbios sexuais em geral, que estão totalmente relacionados à saúde mental, né? Se a gente tem a nossa saúde mental abalada por qualquer questão, seja ela social, psicológica, enfim, nós teremos sim o desenvolvimento de distúrbios sexuais. E a ejaculação precoce é um dos mais comuns, principalmente em homens jovens, né? Olha, principalmente em homens jovens, gente. Fico alerta aí para todos os jovens que nos assistem. Doutor, agora se acontece só às vezes, já é indício do problema? Não, e tem exatamente, essa é uma situação também, a ejaculação precoce ocasional, né? Então, assim, em determinadas situações, determinados momentos, o homem tem a ejaculação precoce, mas em outros momentos não. Daí a gente não enquadra como uma doença. Se existem períodos em que ele controla, então a gente, por exemplo, se na maioria das vezes ele consegue controlar a ejaculação, aí a gente não enquadra ele como ejaculador precoce. Agora, se na grande maioria das vezes, ou em todas as vezes, ele não consegue, aí sim a gente já enquadra como distúrbio. Agora, é aquele homem que fica um tempo sem relação sexual, e depois que tem a relação sexual, depois de um tempo sem, tem a ejaculação precoce. Isso é indício? Tem que se preocupar, doutor? Não necessariamente. É muito comum quando... Isso por mecanismo fisiológico mesmo. Quanto mais tempo o homem demora para ter a relação sexual, a tendência é, no momento da relação, ele ter uma ejaculação mais rápida. Mas isso tende a se normalizar com a normalização dos atos sexuais. Então, normalmente, não deve se preocupar com isso. Deve se preocupar quando ele já tem uma relação estável, ou que não seja uma relação estável, mas tem relações parceiras, e nunca consegue controlá-las, ou na grande maioria das vezes não consegue controlá-las.
Agora, homens circuncidados, é isso? Pode ser circuncidados ou circuncisados, mesma coisa. Tá. Tem menos ejaculação precoce, doutor? Ou não tem nada a ver? Isso. É mito. Tem bastante paciente que procura a gente para fazer a circuncisão, achando que a cirurgia é a cirurgia da fimose, né, a postectomia, vai tirar um pouco a sensibilidade dele. E isso não acontece. A gente vê que logo após a cirurgia, nas primeiras semanas, há sim uma diminuição da sensibilidade, mas isso tende a se normalizar com o passar do tempo e o homem volta ao normal. Então, se ele tinha ejaculação precoce, ele vai continuar tendo. Usar preservativo, por exemplo, ajuda, doutor, já que perde um pouco a sensibilidade? Sim, em alguns casos, a gente sempre conversa, porque o tratamento é amplo, né? Mas uma das coisas existe um tratamento com um preservativo retardante. Ele tem substâncias como se fossem gel anestésico, que ajuda bastante os pacientes a controlar. Então, aqueles quadros de ejaculação precoce leve, em que você não quer entrar com medicação, ou que a medicação vai trazer alguns efeitos colaterais para o paciente, a gente tenta, sim, essas medidas. E o preservativo é uma delas. Tomar uma bebidinha alcoólica, doutor, antes da relação, isso prolonga ou piora a situação? Isso é uma pergunta comum. É assim, a bebida alcoólica, o álcool ele tem vários níveis cerebrais. O álcool em baixas doses, a gente sabe, está provado já que ele desinibe, né? Então ele eleva o limiar do cérebro, fazendo com que você realmente tenha uma ejaculação, retarde um pouco a sua ejaculação. Agora, o álcool em altas doses pode prejudicar tanto a ereção quanto a ejaculação. Mas a gente não pode parar o uso do álcool por conta disso. Agora, técnicas caseiras, doutor, como pensar em outra coisa na hora H, funciona? Existem vários mitos sobre muitas coisas que os pacientes falam. A gente sempre tenta conversar com o paciente que é assim, como é uma situação de ansiedade, a gente tenta fazer com que o paciente tente entrar no ato sexual relaxado, que ele se entregue ao ato sexual e não fique preocupado em controlar essa ejaculação. O próprio fato dele já entrar no ato pensando que ele vai ter que pensar em outra coisa, isso vai gerar uma maior ansiedade nele e pode atrapalhar. Então, assim, preocupar-se apenas com o ato, ou na verdade nem se preocupar, deixar que aconteça, normal, e se isso estiver atrapalhando muito ele procure ajuda para que a gente possa fazer o tratamento e ele consiga vencer isso aí. Tá, tirando essas técnicas caseiras todas aí, que cada um tem uma técnica, né? Qual que é o tratamento, doutor? O tratamento básico, além de algumas medidas comportamentais, que a gente inclusive estava falando tempo atrás sobre medidas de relaxamento, yoga, respiração, isso ajuda bastante no controle da ansiedade. Mas o tratamento para ejaculação precoce mesmo, que mais surte efeito, é o tratamento medicamentoso, né? Com drogas, inclusive que são drogas usadas pelos psiquiatras para tratar a ansiedade, que tem como um dos efeitos também acaba retardando a ejaculação, né? A gente usa medicamentos para o controle da ansiedade que ajudam também no controle da ejaculação precoce. Os resultados são bons. Mas é o médico urologista que vai passar esses medicamentos ou o paciente ele precisa passar por um psiquiatra? Não, é o urologista mesmo. A não ser que a gente identifique nesse paciente algum quadro, algum transtorno mesmo muito grave, ou de ansiedade, ou depressivo, ou um transtorno obsessivo compulsivo, alguma coisa que a gente ache necessário encaminhamento ao psiquiatra, daí vale a pena sim fazer um tratamento conjunto, multidisciplinar, né? Juntamente com o psiquiatra. Mas caso contrário, não, é o urologista que conduz mesmo. E nesse caso daí, se tiver algum problema mental mesmo, alguma doença mental, o ideal seria fazer a terapia junto também, né, doutor? Exatamente. A terapia psicológica é fundamental. A gente sempre associa, principalmente esses quadros de ansiedade muito intensa, e que você percebe que o paciente ele tem uma ansiedade, tem alguns pacientes que têm uma ansiedade específica ao ato sexual. Ele entra no ato sexual com medo de perder a ereção, com medo de ejacular muito rápido, com medo de não conseguir satisfazer a parceira, e isso traz muitos problemas para ele. Por isso que esses pacientes, além de medicação, eu sempre encaminho para terapia, tanto a terapia psicológica como a terapia de casais, né? O psicólogo que consegue mexer com os dois para tentar fazer com que o casal entre em sincronia, né?
Então, doutor, eu posso dizer para os homens que estão nos assistindo, os homens todos que mandaram WhatsApp no nosso celular aqui do programa, que assistiram através do YouTube entrevistas com o doutor Luiz Gustavo Cripa mesmo, eu estou recebendo muita pergunta, doutor. É assim, a maioria que eu recebo é para o nosso ginecologista aqui e sobre a ejaculação precoce. Eu posso dizer para esses homens que para eles ficarem tranquilos que tem tratamento, tem cura? Tem tratamento. Pode falar tranquilo que tem tratamento, sim. Então, gente, olha, tem que procurar um especialista. Já marca consulta com o urologista. Minha linda, eu sei que homens é difícil levar no médico, né? Mas se tiver com esse problema, se tiver afetando até o casamento, já marca uma consulta. Marca uma consulta com o urologista, que ele já vai diagnosticar certinho o problema do seu marido aí, tá? Ou de você aí, meu querido que está me assistindo. Doutor Luiz, muito, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui com a gente no Ver Mais, viu? Eu que agradeço. É sempre um prazer, Fer. Beijo para você e toda a família. Beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau.